A todos. Para mim é uma honra, um prazer tê-los aqui presentes, aqueles que estão aqui presencial, e também aos que nos assistem pelo YouTube. E já inicio conclamando a participação maciça de todos que nos assistem agora, nas oficinas que teremos, ainda começando no primeiro tempo, mas principalmente no segundo tempo, que isso é o que nós esperamos, é o feedback de todos os interessados nesse mar tão importante para o Brasil, como foi falado pelo nosso querido Almirante Monteiro, que o problema dele falar antes de mim é que dá vontade de interagir no debate, né? Será que o paradigma de Corbett do mar como linha de comunicação, quem interrompe a linha de comunicação, interrompe a soberania, realmente ele foi sobrepujado hoje com o poder intrínseco do mar, as coisas que o mar pode proporcionar? Será que nós temos a noção de que, independente do cunho religioso ou não, que Papai do Céu, entenda o Papai do Céu como quiserem, só colocou diamante, prata, cobre na parte de terra seca, sendo que 70% da crosta tem água em cima? Será que não tem tudo isso embaixo da onde tem água? E até hoje a gente só sobreviveu pegando o que tinha na terra seca. É uma questão de tempo a gente pensar que a gente vai precisar desses recursos que estão embaixo da água. Será que estamos diante de algumas das quebras de paradigma, como nós já passamos por alguns, como foi de sair da propulsão à vela para a propulsão à máquina, seja a forma que for, desde o carvão até a nuclear, para fazer um navio andar, e estamos indo para um outro paradigma, onde os meios vão andar cruzando esses oceanos sem seres humanos? Até que ponto a automação vai chegar? Mas nós vamos poder prescindir do ser humano, como disse o Almirante Monteiro, que é a razão essencial para interagir com a máquina no mar? A gente vai poder prescindir desse ser humano, desse trabalhador? Pelo menos em terra não vai ter jeito, alguém vai ter que receber esse navio chegando com todas as mercadorias, recebendo as comunicações que vêm por cabo submarino. Portanto, o debate sobre essa relevância, a importância do mar, esse valor que esse mar tem, seria imenso, e nós poderíamos aqui prolongar um bom debate. Mas me coube, então, nesse evento, que é bem objetivo, que espera angariar bastante feedback da sociedade, apresentar os aspectos que eu, apenas como um dos membros, e vários dos membros dos diversos ministérios que integram estão aqui presentes, e agradeço em nome do grupo, a todo o grupo, que tem sido extremamente cooperativo, consensual. Em momento algum houve discordâncias latentes, votações, sempre tem sido um debate construtivo. Então vamos tentar melhorar, vamos tentar fazer, para chegar no ponto em que nós estamos, e que pretendo então apresentar brevemente aos senhores até onde nós fomos e o que nós foi. Bom, como nasceu? Nasceu por um decreto presidencial constituindo um grupo de trabalho interministerial, onde originalmente éramos 14 órgãos presentes, e com o desdobramento do Ministério da Economia em Ministério da Economia e Ministério do Trabalho e Previdência Social, passaram a ser 15 órgãos. E por que eu estou falando 15 órgãos, não 15 ministérios? Porque tem um que não é ministério, que é a Advocacia Geral da União, que nos auxilia muito, porque é o guardião, obrigado,
é o guardião da norma, então a forma de redação, o isso cabe nesse tipo de norma, isso contraria alguma norma já vigente, tem sido sempre o nosso guardião da norma, e a advocacia vai estar aqui durante a tarde, espero que colabore muito com as oficinas. Obrigado. Colabore muito com as oficinas, na hora que possa ter alguma dúvida de como é a melhor forma de redigir, ou isso pode, ou isso não pode, ele nos tem ajudado muito. E nasceu com essas 4 principais tarefas que estão ali. Algumas delas são bem complexas. Basicamente, a gente, quando olha assim, não, é para escrever uma política marítima nacional, mas não é tão simples assim, porque propor procedimentos de implementação é complicado. Ainda mais que, em tese, isso não cabe num instrumento como política. A política, ela aponta caminhos, o procedimento é o como. Isso seria em documentos decorrentes da política. Definir prioridades não é simples, é a vantagem de termos órgãos de diversos ministérios presentes, elaborar a necessidade de atos decorrentes, isso sim é algo que a política deve apontar, e nos deparamos com alguns dilemas, algumas decisões preliminares que nós precisávamos adotar. Bom, a primeira delas mas por que os ministérios estão fazendo essa política marítima nacional? Tem que ser os ministérios? Não. Não, podia ser a sociedade civil, mobilizada de alguma forma, gerar um projeto de iniciativa popular e apresentar ao Congresso Nacional uma proposta de política. Podia. Não é simples conciliar e fazer isso. Alguns projetos relevantes do país, inclusive revisão de códigos, nasceram por iniciativa desse tipo. Podia ser o Poder Legislativo? Podia. E seria extremamente vantajoso, porque ali tem a representação máxima da sociedade. Toda a sociedade está representada no Congresso, então poderiam eles mesmos elaborarem um projeto de política marítima nacional e fazê-lo. Podia. Bom, se o primeiro não o fez, o segundo também ainda não o fez, cabe ao Poder Executivo propor isso? Cabe. Cabe. É um dos poderes da nação que tem esse tipo de responsabilidade, de proposição de política pública para algo que ele considere relevante. Tão melhor quanto possível, tendo respaldo da sociedade, seja ela pela sociedade civil, aqui muito pontualmente, mas já simbolizada pela participação de todos que estão conosco, seja também pelo próprio Congresso Nacional, que pode se debruçar sobre o assunto, dizendo concordamos com isso, ou a sociedade prefere isso, aquilo. Pode, também pode. Portanto, a iniciativa feita foi pelo Poder Executivo. Por isso, ele emitiu um decreto pedindo, olha, órgãos que estão sob a minha tutela, que são os ministérios, por favor, se debrucem sobre o assunto e tragam uma proposta de política marítima. Até agora eu não usei a palavra nova, vou usar agora, uma nova política marítima nacional. E para isso, para os ministérios se reunirem e fazer, nós temos nos reunido já há mais de um ano, começamos mirando estas metas. Bom, as primeiras deliberações que a gente começou a fazer nós vamos fazer ensimesmados em nós mesmos? Legalmente poderíamos. Legalmente é uma ordem feita de um chefe para os seus subordinados, para os seus ministérios, falando, olha, sentem e façam. Então a gente pegava, sentava, fazia uma política. Não é o que se espera. Se a gente já pensa na possibilidade da sociedade, por si só,
fazer uma política, uma proposta de política, ou da sociedade, por meio da sua representação no Congresso, fazer uma política, não é o ideal que apenas o GT pense no assunto. O ideal é que haja uma participação social. Temos amarras para fazer legalmente? Não. Existe um decreto que fala sobre participação social, mas esse decreto ele tem um objeto muito específico. É para agências reguladoras e tal. Se tornou praxe, em todos os órgãos, observar esse decreto, pensar, porque ele é muito bem feito, falando sobre os tipos de participação social, tomada pública de subsídios, consulta popular, audiência pública, e a gente resolveu, falou, não, temos que ouvir a sociedade. O primeiro das formas, o tomada pública de subsídios, poderia ter sido feito, e aí foi uma decisão interlocutória nossa, falar assim, olha, se a gente simplesmente perguntar o que vocês querem para a política marítima nacional, virá, como se diz na linguagem do pinico, a bomba atômica. Nós não teremos nem definido o que é de prioridade. Então, nós temos que caminhar um pouquinho. Lembramos que alguns ministérios têm uma maior proximidade com o tema marítimo, outros têm essa ligação com o tema marítimo, mas não é tão forte. Não vamos querer comparar, por exemplo, a relação da integração ou da infraestrutura, que tem intrinsecamente, em infraestrutura tem que pensar em transporte, tem que pensar em mar, com cidadania, saúde, todos interessados, mas a gente tinha que ter um mínimo nivelamento. Então, nós optamos por vamos fazer pelo menos 2 momentos de participação social. O primeiro, se materializando hoje, e um segundo, quando esse trabalho tiver evoluído um pouco mais. E eu já começo também logo de cara falando, eu vou apresentar algumas coisas aqui, e que pode passar pela cabeça do senhor, então eles já definiram isso. Nada está definido. Tudo é minuta. Porque só existe um poder decisor realmente nessa questão, que é quem fez o decreto. O produto final do que nós escrevermos vai para a mão do presidente da República. Se a gente escrever alavancar o transporte marítimo, e o presidente da República, na hora que chegar na mão dele, falar assim, não gosto desse verbo alavancar. Não, vou botar ampliar. É isso que vai valer. Só vale depois da canetada. Até lá é minuta. Então, nenhuma decisão até agora é decisão. Todas elas são decisões interlocutórias passíveis de serem complementadas, revistas, e já mudamos várias vezes. Nós tivemos uma reunião do GT na segunda-feira, agora passada, que nós mudamos coisas que a gente já tinha definido. E isso que é parte do trabalho cíclico, mas que tem que chegar a um termo, chegar a um fim, como bem disse o Almirante Monteiro. Se nós não chegarmos a ter o ovo, o produto, um pouco antecipado de um momento complicado de reformulações estruturais que o país vai ter, de eleição, de novos governos, ele pode perder o seu momento tão singular de fazê-lo. Porque o que a gente tem hoje vigente, é o que está ali na direita, é aquela ali, a Política Marítima Nacional vigente, decreto de 94, que é a segunda Política Marítima Nacional brasileira, e eu fiz questão de botar foto, porque é assim, e para quem é um pouquinho mais antigo, sabe que isso aí é feito naquelas impressoras matricial, que foi digitalizado. Isso não é sequer um documento digital. Se der um Google, é isso que os senhores vão achar da Política Marítima Nacional. Portanto, se tornou algo completamente anacrônico, obsoleto, algo que está lá guardado numa gaveta que não serve mais. Que nasceu antes mesmo da Convenção das Nações Unidas, que o Almirante Monteiro falou, entrar em vigor, que entrou em vigor em dezembro de 94, e essa política nasceu em outubro de 94. Extremamente enxuta, praticamente só tem
3 núcleos nela, fatores condicionantes, que citam um monte de normas e leis, e várias delas já caducadas, revogadas, alteradas. Depois tem objetivos, 14 objetivos, e depois ações a realizar, aonde eu conclamo a quem não tem tanto cabelo branco quanto eu ou outros aqui, a tentar definir o que é MAARA, ou o que é MMAAL. Essa sopa de letrinhas reflete uma estrutura governamental do retrato de outubro de 94. E quantas vezes nós já vimos essa estrutura governamental ser alterada? Cria ministério, tira ministério, cria órgão, junta órgãos. E cada vez que isso é feito, em tese, a gente acha, bom, a atribuição desse órgão foi levada para esse novo órgão. Lê do engano. Um monte de atribuições somem, desaparecem no meio do caminho. Então, sequer dá para dizer, não, é só seguir a trilha de quem era MMAAL e descobrir qual é o novo que está com aquela atribuição. Não, a atribuição desapareceu. No meio do caminho, aquela atribuição sumiu. Então, não adianta fazer uma política onde tem o cara crachá. Isso é responsabilidade desse. Bom, então, diante disso, a gente precisava decidir. Bom, o que a gente faz? Como a gente pode ancorar essa discussão? Como eu já falei, podia ser por várias formas. A gente optou, então, por ancorar no grupo e colher subsídios a partir de determinados momentos em que nós falamos, não, aqui a gente já avançou para ter uma linha mestra de como estamos pensando, e de que todos os participantes do grupo já estão razoavelmente todos bem inteirados da questão, e o grupo tem sido extremamente participativo de todos os órgãos. Poucas vezes eu vi um GTI que realmente todos os ministérios participam, estão nas reuniões, falam, têm pontos a ponderar. Como fazer um documento tão multissistêmico? E a primeira das coisas era equilibrar essa balança. Uma coisa é o lado direito, o que importa é o método. Vamos escolher um método de como desenvolver a política marítima nacional. Bom, o método certo para tirar o coco é aquele que está ali. Quando dá importância maior para o método, perde-se a objetividade. Em compensação, não, vamos juntando aí o que é importante para o mar e a gente junta e faz um grande aglomerado. Aí é o da esquerda, sem método nenhum. A desorganização é o caos. Não, como equilibrar essa balança? E aí foi esse papel que eu venho tentando ajudar, o GTI, que era originalmente coordenado pelo almirante Linhares, como mostrei anterior, a coordenação coube, tinha que dar coube à Marinha. Então, era o almirante Linhares, que, por motivos de carreira, passou a função, está hoje na CIRM, e vem sendo desempenhada já há alguns meses com igual ou maior dedicação pelo almirante Zampieri, que abriu aqui o evento. Coube a mim, então, não, vamos dar um cunho metodológico nesse trabalho, para que não seja completamente desconectado. E nesse cunho metodológico, algumas coisas que normalmente passam desapercebidas, para quem está pelo YouTube vai ser mais fácil, porque ainda dá para ler, mas para quem está aqui, ainda mais, para quem está lá no fundo, talvez esteja difícil. Mas não tem problema, porque a ideia é suficiente. Porque quando a gente pensa em política voltada para o mar, e não foi à toa que eu não botei no meio ali política marítima nacional, sejam elas quais for, normalmente a gente tem a tendência de só pensar pelo quadrante da esquerda, que tem uma profundidade enorme, que é pela temática.
Não, temos que pensar na política para o transporte marítimo, ou temos que pensar na política para o trabalho marítimo, ou temos que pensar na política para a pesca. Mas isso é pelo enfoque temático. Mas eu tenho que pensar a política também por outra variável, pelo ambiente geográfico. Porque quando eu penso em exploração de recursos, que é um dos temas que está lá no quadrante da esquerda, eu também tenho que pensar, bom, eu estou falando de exploração de recursos aonde? É no mar territorial? Então é um quadro. É na ZE? Então é outro quadro legal. Ainda tem construtos tipicamente nacionais, como o caso da zona costeira. Tem um pedaço de água e um pedaço de terra, que também tem outra construção de amparo legal para fazer exploração de recursos na zona costeira. Então eu tenho que pensar por todo o prisma que se aprofunda pelo diedro da direita. Mas eu também tenho por tipo de instrumento de implementação. Ela é por lei complementar ou por lei federal, que é anterior à Constituição, e tem várias ligadas ao mar, ainda leis federais vigentes, ou é por lei ordinária, decorrente de internalização de ato internacional, lei ordinária por opção própria nacional, por decreto, por plano, por programa, por instrução normativa, por regulamento, por que tipo de instrumento é o melhor para implementar esta política. Cada tipo tem o seu motivo de nascimento. Mas também ainda tem um quarto dietro que eu tenho que pensar, que é por competência decisória para isso. A quem cabe decidir este tema, neste lugar, por que tipo de instrumento? É da União? É da União mais estados mais municípios? É da União mais estados? Ou é parte da União, parte do Estado, parte do município? As competências, pela nossa Constituição, em alguns assuntos são concorrentes, são complementares. Então, é um outro diedro que precisa ser pensado. Portanto, os quatro precisam ser pensados, não apenas o que naturalmente a nossa mente mais cartesiana pensa que é pela temática. Eu tenho que pensar a temática no ambiente que se encerra, pelo instrumento mais adequado para ela e por quem tem poder de decidi-la. Isso não é simples. Só para terem uma ideia, a nível federal, foram mapeadas mais de 187 leis federais afetas ao mar, só a nível federal. Se somar isso a nível estadual e a nível municipal, que tem várias de exploração de zona costeira, que são de esfera, em especial ambiental, de esfera ambiental, municipal, esse universo é gigantesco. Então, não é simples se pensar numa política como a Política Marítima Nacional, que é um instrumento balizador de todas as demais. Não, Beirão, se você pensar assim, se ela é o balizador, ela tem que ser lei. Não necessariamente. Ela precisa ser lei se ela contrariar alguma lei atual. Significa, na lei tal está previsto A, e na Política Marítima Nacional a gente está aí escrevendo que a gente quer não A. Se a gente estiver escrevendo que a gente quer não A, o Congresso Nacional, que foi quem debateu e botou em prática aquela lei, precisa ser ouvido e dizer, não, vale agora essa nova lei aqui. Aí sim. Se ela não contraria lei, ela pode nascer por diversos outros instrumentos. O mais rápido, ainda mais sendo o feedback a quem deu a ordem para fazer, é o decreto. Então, uma das decisões que nós tivemos que tomar é, bom, vamos então iniciar pensando na forma de decreto. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que ter, e daí a importância, por exemplo, da AGU, se em algum momento nós chegarmos à conclusão que, não, isso a gente precisa mudar o que está da lei,
automaticamente a fórmula vai se alterar. Isso só vai se decidir quando? Quando chegar no final. Só quando chegar no final é que a gente vai falar assim, caramba, a gente botou nesse artigo algo que é diferente do que está na lei. Não contrariando o que está na lei, ela pode nascer por decreto, porque é a reorganização do poder executivo, a atribuição de prioridades ou readequação de estruturas, isso cabe na esfera de cada poder decidir. Então, pode ser um decreto presidencial. Então, essa era uma decisão interlocutória que a gente precisava tomar. Bom, como a nossa política é completamente anacrônica, pelo método, a gente deveria ter feito a análise dessas políticas, depois a avaliação da política pública. Avaliar a política pública é algo que quase todo mundo fala, virou um mantra, mas ninguém sabe fazer, não. Eu tive essa boa experiência de, durante 4 anos, ser coordenador da CAPES da área de políticas públicas, visitar quase todos os programas de políticas públicas no Brasil para avaliá-los. A avaliação de políticas públicas, a maior parte dos programas de políticas públicas estão na área de ciências humanas. E o ideal é que você tenha uma avaliação quali-quanti. E a maior parte dos programas de ciências humanas fogem de avaliações quantitativas. Metas, medições, avaliações, fica aquela coisa etérea de eu acho que está bom, ou eu perguntei a B e C que falaram que pode melhorar aqui, mas escolheu A, B e C, e por que D e E não foram ouvidos? Então, isso não é simples de fazer. Diante de uma política tão anacrônica quanto a que a gente estava, nós decidimos, não dá para fazer uma análise e estudo comparado dessa política. Não, uma análise e acompanhamento dessa política. Mas cabe, ainda nesse nível, fazer estudo comparado. Não vamos tentar ser Colombo, inventar o ovo, criar a roda. Vamos tentar pensar como outros já pensaram, aproveitar a experiência pregressa. Então, dava para fazer um estudo comparado. Já disse, não dava para fazer uma avaliação da política vigente, porque ela é completamente obsoleta, mas é possível, da que a gente está criando, a gente fazer um processo metodológico que chamam de avaliação ex ante, antes dela entrar em vigor, ver se ela aponta direcionamentos para, posteriormente, serem criados indicadores de acompanhamento capazes de serem mensuráveis para falar, neste ponto está se melhorando ou neste ponto está se piorando, e o principal, quanto? Em quanto tempo? Para chegar efetivamente na propositura da política. Bom, então a gente precisava fazer esse estudo comparado, até mesmo para nivelarmos entre nós, do GT, e a gente optou, então, por seguir alguns métodos. Existem alguns métodos aqui, eu só botei como exemplo. Os da esquerda são 4 livros, por exemplo, extremamente didáticos, feitos pelo governo do Espírito Santo, que dá um caminho muito prático e pragmático de como seguir para fazer isso. Os da direita, feitos pelo IPEA, mais para avaliação, mas que nos servem muito para pensar essa avaliação ex ante, se não está aquela política de melhorar o transporte marítimo nacional. Para escrever isso, não precisa escrever, porque nada diz. Então, a gente deu uma olhada neles e resolvemos fazer 2 estudos comparados. Um internacional e um nacional. O internacional, basicamente buscando a resposta para aquelas perguntas. Esse movimento que a gente está fazendo agora, que já foi tentado algumas vezes nos últimos anos, mas que não avançou a revisão da política, é um movimento ímpar ou estamos num movimento coletivo? Há compromissos internacionais que demandem essa política pública, que estejam pedindo, se há orientações desses compromissos assumidos já pelo país, não os não assumidos, portanto,
seria aquilo que já houve a decisão, e eu vou falar aqui em caráter geral, a decisão completa, ou seja, já houve a adesão, a apreciação pelo Congresso, a ratificação, a promulgação, já vale para nós, já houve essa decisão. Como se estruturam essas políticas públicas em outros países? E no campo interno, quais outras políticas públicas de mesmo nível, ou seja, mais alto nível de política voltada para o mar é este? É o da política marítima nacional. Todas as demais devem estar em sintonia com ela. E aí é que tem a preocupação de, se for antagonista, alguma que está em lei. Ela nascerá como um projeto de lei. Por enquanto, ainda não vimos essa necessidade. Qual forma e instrumento de outras políticas desse tipo? Até para fazer esse estudo comparado, tem que ter indicador. Quais são os parâmetros que a gente vai comparar? E a gente resolveu comparar, no estudo comparado internacional, estrutura, formas de redação, instrumento de institucionalização dessa política, se tem orientações introdutórias, se fala sobre o que fala sobre ambiente marítimo internacional, o que fala sobre ambiente marítimo nacional, se tem existência de princípios norteadores, e eu já vou falar sobre eles, enumeração de interesses nacionais, objetivos e ações decorrentes e propositivas. Vamos olhar para o mundo e o que eles falam nesses parâmetros. E na direita, no nacional, quase os mesmos, mas excluídos aqueles que não cabem. Estrutura, forma de redação, ou seja, esses foram os parâmetros. E apenas como é um exemplo, a gente começou, então vamos pelo estudo comparado internacional. Essa é uma demanda da própria ONU, que os países tenham políticas para isso. E a única publicação formal feita pela ONU é essa aí da direita, mas ela parou em 2010. Parando em 2010, portanto, antes da primeira conferência da ONU, que foi para os oceanos, que foi 2017, é antes da Agenda 2030, é antes da escolha da década pela ciência oceânica, e até 2010 eram aqueles países ali que a ONU considerava que tinham políticas voltadas para o mar. E quando a gente olha um pouquinho mais detalhadamente por que está escrito, sei que pode estar um pouquinho difícil, a gente vê que vários deles têm uma conotação marinha ao invés de marítima, ou seja, uma conotação muito mais ambiental do mar do que do uso multissistêmico do mar. Alguns nem são política, são estratégias, que em tese seria o como fazer, ao invés do o que fazer. E no caso do Brasil, logo de cara, a própria ONU tinha duas: a Política Marítima Nacional e a Política Nacional de Recursos do Mar. O que já é estranho. Qual é a política voltada para o mar? Não, são duas. O que mostrava que existia essa... Não, a política marítima não é o suficiente, então ele tem uma outra que complementa, e aí por isso colocou a segunda. Bom, esse era o retrato até 2010, mas isso não parou. Isso continuou e cada vez começou a aumentar. Até, como foi citado aqui pelo almirante Monteiro, algo que é completamente diferente, que é uma política marítima integrada da União Europeia. Ou seja, deixa de ser uma vontade apenas de um Estado para ser a vontade de um conglomerado de Estados. Ou de um amalgamento de Estados, que eu concordo. Portanto, esse é um movimento que não parou. Vários países que começaram a revisar, como foi o caso de Portugal, como é o caso do Canadá, que já era bem antiga e também está revisando. Não saiu no ano passado, está saindo esse ano, era para sair 21, está saindo esse ano. Então, esse foi um movimento que começou em onda. O mundo todo
passou a olhar para o mar. E nós vamos continuar com uma política de 94, sem pensar para esse cenário futuro que o almirante Monteiro citou? Não, a gente precisa fazer algo para pensar para o nosso futuro. Esse é só um exemplo, também não é para ler. É apenas dentro do quadro de estudo comparado, esse é o quadro só de objetivos. Objetivos marítimos nacionais, que nós passamos a chamar, fomos fechando nos países mais similares, e Chile, Rússia, Portugal, Espanha, Japão, Peru, Canadá, tem desde o Chile, que tem 17 objetivos marítimos, a Rússia tem 5, mas que se desdobram em 10, Portugal 8, ou seja, a gente foi tendo uma noção de como o mundo tem regulamentado suas políticas em relação ao mar. Esse é só um quadro, foram inúmeros quadros desses que nós fomos estudando. E, por exemplo, dos objetivos, em termos assim, temáticos, né? A gente conseguiu listar que, basicamente, se concentravam em 18 tipos. E alguns estados, aí tem que estados têm aquele objetivo, alguns objetivos em vários estados, outros é uma necessidade muito particular daquele estado, então só tem aquele estado que cita aquilo como objetivo. A partir disso é que nós começamos a fazer decisões. Bom, então vamos estudar a primeira lição de casa. Que políticas públicas nacionais de alto nível nós poderíamos usar? Como disse, há inúmeras políticas, como está citada aí naquela lista, inúmeras políticas que estão ligadas ao mar. Algumas você fala, não, essa não tem muita relação, mas tem, e muita. A gente vai falar, não, Política Nacional de Transportes não tem nada a ver com o mar? Tem, o transporte marítimo está ali dentro. Então, tem inúmeras. Nós selecionamos nesse quadro, dessas 8 políticas aqui, por serem as mais alto nível, mais recentes, algumas, apesar de algumas serem ainda da década de 80, que sinalizam qual tem sido a opção de redação de políticas deste nível pelo país. Comparando pelos mesmos indicadores, estrutura, instrumentos de internalização, a gente foi fazendo o mesmo tipo de estudo e chegamos, então, a algumas decisões. Quais foram, então, as primeiras decisões do GT? São finais? Não, não são, mas são as atuais. Optou-se por uma escrituração, então, da política marítima de forma articulada, por ser mais fácil a sua transformação, se optar ou houver necessidade de sair da forma de decreto para projeto de lei, é mais fácil. E não política pública holística, aquele é um texto. A nossa Política Nacional de Defesa é um texto. E a gente tem que ler o texto para falar, então os objetivos principais está aqui, o cibernético, o aeroespacial, o nuclear. Isso você tem que depreender da leitura do texto. Não é, artigo 1º, são os objetivos principais da política de defesa. 1, inciso 1º, cibernético. Inciso 2º, não está nesta forma. Nós optamos por uma política articulada, como há diversos estados que o fazem, optamos por ser objetiva, e assim é mais fácil de ser referenciada e ainda melhor, de ser atualizada, de ser revista. É muito mais fácil você pontualmente depois, olha, vamos rever este artigo, este inciso, do que quando ela nasce como holística, a revisão tem que ser do texto como um todo. Aí é aquele decreto típico que bota em vigor este anexo, e o anexo é uma coisa só. Mexer em qualquer coisa daquele anexo significa fazer um novo anexo. Quando ela vem na forma articulada, você consegue mexer naquele artigo, naquele inciso. Então, ela é mais objetiva, mais reativa, mais fácil de ser referenciada. Como é iniciativa, então, a gente, já falei nisso, a gente optou por escrevê-la basicamente mirando a construção de um decreto. Optamos por não ter um recorte finalístico de tempo,
ou seja, não fazer uma política como nós vimos, Canadá e outros fazem assim, para a década, de 21 a 30, ou por 20 anos, ou por 40 anos, ela será perene, e sua revisão, ela pode e deve ocorrer, espera-se, mais frequente do que foi agora, que desde 94 até agora não foi feita, e decidiu-se por usar como uma estrutura mestra, ou seja, um sumário, a estrutura da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Após estudar elas todas, a gente achou que a estrutura dela, apesar dela ter, numa parte dela, ela entra na esfera, o que os estados devem fazer, o que os municípios devem fazer, o que a União, porque aí ela precisa particularizar, no caso de resíduos sólidos, não tem jeito, ela tem que cotejar com a Constituição e tem competências que são de um, competências que são de outro. Apesar dessa parte não ser adequada, a estrutura basilar nos pareceu mais adequada. E essa estrutura base, ela basicamente tem esse sumário. Disposições preliminares, quase toda norma tem, que diz o que a que ela se pretende, aplicação e objeto. Já nesse objeto, tinha uma decisão que a gente precisava tomar. É política marítima nacional. Então, não cuida absolutamente nada de rios, nada de bacias hidrográficas. E nós optamos por cuida, aonde for concomitante, necessário, pontual, nós vamos tratar também das águas interiores. Essa questão de água interior é algo tão complexo que gerou, por exemplo, a necessidade do item 3, definições. Porque a água interior, para quem for extremamente legalista e for seguir pela Convenção das Nações Unidas, a Baía de Guanabara é água interior. A água entre Abrolhos e o continente é água interior, porque a linha de base passa por fora de Abrolhos. Mas não é isso que a gente está pensando como água interior. Bom, então a gente tem que dizer o que a gente está pensando para água interior. Então nós tivemos que criar definições e várias delas será no primeiro instrumento formal do Estado que vai contemplá-las, como economia do mar, Amazônia Azul, que não tem definido em nenhum instrumento, aqui virá uma definição, uma proposta de definição. É final? Não sei, como eu falei, o presidente pode canetar e mudar, pode. Mas, por enquanto, a gente estruturou várias definições que não contrariam nenhuma outra norma, mas que era uma carência nacional de saber o que é isso. E a gente definiu. Não são muitas, mas cerca de umas 10 definições. Chegamos nos objetivos, que nós passamos a vulgarmente chamar de OMN, os Objetivos Marítimos Nacionais, que são as vontades macro, fruto do amadurecimento das discussões dos órgãos. Nós chegamos em 10 objetivos. Notem que naquele quadro que a gente colocou, a gente viu que tinha desde 3 até 17. E nós vimos que era possível, quem tem 17, 30 objetivos, não tem nenhum. Quem tem 3, e era o caso, por exemplo, do Canadá, que agora já está se desdobrando para 9 objetivos, na versão atual que está saindo esse ano, está mais dentro da normalidade ou da média internacional. Nós não estávamos muito preocupados em não vamos fugir da média. Não. Era efetivamente, notem, a gente foi fazendo um exercício de síntese para chegar a 10 objetivos. E chegamos a 10 objetivos. Esses objetivos se desdobram, uma própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, em diretrizes, ou ideias-força que estão contidas naquele objetivo e que o Estado diz, essa é a diretriz, esse é o caminho, esse é o que eu quero dentro desse objetivo para isso aqui.
Para fazer essas diretrizes é que a gente falou, aqui é o momento ideal de ouvir a sociedade. Aqui é o momento ideal de colher subsídios para que essas diretrizes não sejam um instrumento de uma ação específica, pontual, não pode ter inúmeras diretrizes, mas também não precisa ser 2 diretrizes para um objetivo. E a partir dessas diretrizes, os próximos passos que nós, GT, depois de conseguirmos amalgamar tudo que vier fruto da sugestão do evento de hoje e dos estudos que nós viemos fazendo, e muito mais do que previsto, porque o decreto, por exemplo, previa uma reunião mensal. No último mês nós fizemos 4. E o grupo participou, exatamente por se sentir engajado em vão participar. As oficinas, são 10 oficinas, uma para cada um dos objetivos, que são essas, as 10 oficinas. Notem, aí estão os temas dos objetivos. Não são os textos dos objetivos. Esses são os temas. Então, pode ser que algum setor fale assim, puxa, mas não está falando em lugar nenhum sobre tal assunto. Porque esses são os temas. Eu ia colocar no título da oficina, efetivamente, a redação dos objetivos. Mas ela é pública. E hoje, essas são as oficinas, notem, o grupo tem sido tão coeso, tão participativo, que as oficinas serão coordenadas por diversos dos ministérios. Aqueles que se voluntariaram e acharam, puxa, isso tem muito a ver mais com a minha temática. Então, o MINFRA coordenará a oficina 1. O Ministério das Relações Exteriores tem toda a lógica de coordenar a oficina de protagonismo internacional. As 10 oficinas, portanto, estão... Inclusive a CIRME, que não faz parte do GT, por já ser um órgão colegiado bastante representativo, respeitado, algumas das oficinas nós convidamos para que a CIRME coordenasse essas oficinas. E assim será o trabalho que a gente espera começar ainda pela manhã e pela tarde complementar. Ah, mas é possível fazer? É. Possível é. Esses são os textos hoje redigidos dos 10 Objetivos Marítimos Nacionais. Então, algumas temáticas que nos macrotemas, que a gente simplesmente resumiu, o primeiro, modal aquaviário e transporte. O segundo, exploração ou aproveitamento de recursos vivos e não vivos. Esses são os textos extremamente revisados, maturados, mastigados, que nós vimos até agora. Sempre passíveis de revisão, mas esses são os textos. E notem, procuramos amalgamar nessa redação interesses de todos. Então, no objetivo 2, no objetivo 3, por exemplo, trabalho voltado ao mar. A princípio, quando a gente olhava, acho que eu consigo voltar. Quando a gente olhava para os títulos, parece que trabalho não está aqui. Mas quando a gente olha para os objetivos, o texto dele, trabalho está no objetivo 3, desenvolvimento social e empregabilidade associada, está no objetivo 9, de atividades turísticas, sociais, esportivas, recreativas, culturais, com empreendedorismo e empregabilidade. Portanto, aquilo ali são só os títulos, vamos dizer assim, fantasia das oficinas. Esses são os 10 objetivos que nós redigimos. Isso é ponto pacífico? Não é. Mas a gente tem que, como a gente vai tomando decisões e andando. Se vier alguma sugestão de melhoria, de alteração, ótimo, que venham. Mas, a princípio, a gente está considerando como, a partir deste ponto, vamos definir as diretrizes. E como é que se faz? Isso é só um exemplo. Então, eu fiz questão de montar esse exemplo aqui, que é juntando lasanha com mamão, no mesmo prato. E é de proposital para não induzi-los.
se o objetivo é incrementar a participação do modal aquaviário na matriz de transporte nacional, numa forma articulada, isso vai estar hoje, e é assim que está, no artigo 9º. E o texto do artigo 9º vai ser: para incrementar a participação nacional, ficam estabelecidas as seguintes diretrizes. E vão aparecer 1, 2, 3, 4, X diretrizes, que tem formas específicas de redação. Isso, cada um dos coordenadores já vai orientar os senhores, assim que a gente começar as oficinas, porque tem o decreto 9191, que sinaliza quais são os verbos, o que se entende desses verbos. Não é assim, alavancar, que eu dei de propósito, é um verbo que todo mundo sabe o que significa, mas não está no dicionário, agora foi até incluído. Elencar, alavancar, mas tem verbos similares e o que eles significam, como escrever, como apontar direcionamentos de diretrizes que lá na frente, no como, que é a estratégia, possam servir de indicadores para serem medidos e acompanhados. E eu propositalmente escrevi ali em cinza uma diretriz que não tem nada a ver com transporte modal aquaviário e transporte nacional. Mas é um exemplo. Buscar o desenvolvimento de um sistema estatístico nacional com coleta, registro e disseminação de informações relacionadas aos recursos do mar. Porque isso não tem. Essa é uma vontade política. A gente precisa ter isso. Hoje a gente não tem dados sobre diversas coisas de recursos do mar, em especial recursos vivos. Não temos mais esses dados atualizados. Então, essa é uma vontade. Então, esse é um exemplo de redação de diretriz, que não tem nada a ver com aquilo, porque isso é em construção. Isso é o que nós esperamos colher da sugestão das oficinas de hoje à tarde. Portanto, eu agradeço a participação de vocês e como é que a gente vai trabalhar a partir de agora? Bom, ao encerrar aqui, automaticamente, para os que estão à distância, vão ter 5, 10 minutos para beber sua água, tomar o seu café, e nós que estamos aqui, nós vamos nos deslocar para um outro ambiente, onde serão as oficinas. No meio do caminho também pode dar a sua parada estratégica para beber uma água. A ideia é que, em cerca de, no máximo, 10 a 15 minutos, portanto, antes do almoço, todas as oficinas iniciem seus trabalhos, tanto pelo modo remoto, quanto pelo presencial. Nessas oficinas, os coordenadores de cada uma dessas oficinas, eles vão apresentar essas orientações. Olha, o que é que se espera, o que é a tendência é a gente falar o como. A gente sempre tem a tendência de querer instrumentalizar logo. Lembremos, esse é o documento de mais alto nível, aqui é o que se quer. O como se quer, caberá à estratégia marítima nacional, que o país nunca teve, e seus instrumentos decorrentes, planos, programas. É assim que funcionaria num sistema harmônico perfeito, à vontade do país para o mar. E aí viria o desdobramento do como. Então, eles vão dar orientações para os senhores de verbos, de quais são os indicadores, para os senhores só terem uma noção dos principais indicadores, é só ter isso guardadinho na cabeça para, puxa, seria ótimo que a diretriz apontasse para isso, porque isso mais à frente vai poder fazer um indicador de desempenho, um indicador de meta, ou um indicador de acompanhamento, tá? É só dar uma ideia e, efetivamente, qual é a sugestão que eles vão dar? Para cada um desses, da mesma forma que aquele nome da oficina é a ideia força só, não é o título, não é a redação do objetivo, é modal aquaviário e transporte. Esse é o mais fácil, mas tem outros que são muito maiores. Procurem fechar, pelo menos, as ideias força no primeiro tempo. Quais são, dentro desse objetivo, o que
mais importante que nós gostaríamos que fosse enfocado nessa política. E nós fizemos uma opção de ter entre 5 e 10 diretrizes para cada objetivo marítimo nacional. Ah, isso é amarrado? Não, não é. Mas os senhores vão de convir que ficaria estranho ter um objetivo marítimo com 3 diretrizes decorrentes e outro com 27 diretrizes decorrentes. Tem algo que mostra, ou isso não é um objetivo tão relevante, ou tem algo estranho. Então, a nossa ideia é entre 5 e 10. Pode ter 11? Pode. Pode ter 4? Pode. Mas a média, a gente está pensando entre 5 e 10 diretrizes. E, ao final da tarde, as oficinas vão apresentar, olha, após os debates com as pessoas que estão presenciais e com as pessoas que estão online, e logo de cara aproveito para falar, problemas acontecem. Às vezes, nem todos que estão online conseguem ter, não deu chance para eu falar, eu estava com a mão levantada, não consegui falar, coloca no chat, manda um e-mail, apresenta a sua colaboração, de forma que a gente possa juntar o máximo possível de subsídios dos senhores, porque o próximo passo do GT, acho que já ficou claro, a gente vai sentar, se debruçar em cima do fruto desse seminário, desse simpósio e dessas oficinas, definir as diretrizes para avançar para os próximos. Instrumentos de articulação com outras políticas, definir se haverá uma estrutura de coordenação para cuidar da política como um todo, doravante. Esses são os próximos passos que a gente ainda vai debater. Mas esse é um primeiro momento. Quando ela estiver chegando ao final, a intenção é, novamente, fazer uma segunda rodada de participação social. Olha, essa é a minuta que a gente está pensando em encaminhar. Por favor, apresentem críticas, sugestões, melhorias. E aí a segunda, aí provavelmente vai ficar um tempo em consulta popular, depois se faz uma audiência pública, alguma coisa, ainda não está pensado não, tá? Aí é só especulação. Algo que fique, não muito tempo, porque senão a gente perde o time, e aí a gente perde desculpas, de certa forma, pela celeridade, mas a gente está procurando, através do site que tem na própria página da Central da Marinha, da Política Marítima, atualizar as reuniões, as decisões interlocutórias que estão sendo feitas, e estamos sempre à disposição para atender os senhores. Era isso que eu tinha a apresentar para os senhores. Desejo a todos um ótimo trabalho. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos a participação de todos os presentes aqui fisicamente e também, principalmente, a pessoal que estava remotamente pelo Facebook e pelo YouTube. As oficinas terão início agora e os links das salas pela plataforma Webex foram enviados àqueles que se inscreveram pela internet até às 8 horas de hoje. Então, os links estarão para aqueles que realmente estão inscritos. E os trabalhos serão iniciados agora. Em torno de 12h30, será realizado um almoço para os presentes aqui fisicamente, teremos um intervalo para prosseguir os trabalhos. E à tarde, cerca de 17 horas, faremos as apresentações dos trabalhos das oficinas. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos. Ressalto que os vídeos das conferências de hoje do simpósio serão disponibilizadas na internet oportunamente. Muito obrigado e o simpósio está encerrado.